gravações. Bom, pessoal, boa noite, então. Obrigada por participarem dessa live com a gente. Muitas pessoas queriam estar aqui hoje, mas está tendo monitoria no cursinho, ficou muito em cima da hora, mas a gente vai colocar no canal do YouTube também para quem quiser assistir depois. Eu sou a professora Isabela, acho que todo mundo aqui já me conhece, né? Quem está na live é o João, a Heloísa, a Gabriele, quem mais que está aqui? A Renata também, né? Vamos ver se entra mais alguém. Então, muito obrigada por vocês estarem com a gente hoje. A professora Paula, ela já participou do Mil da Quarentena o ano passado com a gente. Ela agora está tirando um pouquinho do tempo dela para fazer essa outra live. Ela vai começar a reunião, então eu só gostaria de pedir para você, professora, se apresentar de novo antes de você começar a sua parte. E outra coisa, para você poder projetar os seus slides, eu vou ter que te colocar como anfitriã. Aí é só você não esquecer de aceitar os alunos se mais alguém entrar durante a live, certo? Tu só me avisa. É que você não vai saber, né, se tem alguém tentando entrar. Não aparece para você. Tá, então tu me dá um segundinho só que eu já vou arrumar isso aqui para conseguir acompanhar daí as duas telas ao mesmo tempo, tá? Tá, beleza. Me dá um segundinho só. Em biologia também eu tenho... Só tá aparecendo aqui umas notificações. Pronto. Eu tenho bacharelado e tenho licenciatura em ciências biológicas. Eu moro no Rio Grande do Sul, então, como vocês estão vendo, eu tô cheia de roupa, porque aqui está frio e eu ainda estou com o aquecedor aqui na minha frente ligado. Porque tá bem friozinho aqui para nós, nada aqui no Mato comparado Grosso tá calor. Aqui eu tô vendo. aqui do lado. Não, eu tô vendo, né? E de camiseta, que sonho, gente, que sonho, olha. Aqui não, aqui tá friozinho. Semana passada deu neve aqui, tivemos neve. Primeira vez na vida que eu pude brincar um pouquinho na neve, porque das outras vezes sempre acontecia de noite, né? Ou eu tava trabalhando, então eu não conseguia sair. E aí, dessa vez, consegui aproveitar um pouquinho ali, e pelo menos, né, se é para estar frio, que tenha neve. Então, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, sou formada, né, em Ciências Biológicas e tenho pós-graduação em Educação Ambiental e Sustentabilidade. Então, eu conheci a Prof. Isa no Bio na quarentena, porque ano passado eu estava enlouquecida, querendo fazer de tudo um pouco, né, assistir todas as palestras que eu conseguia assistir online, já que não tinha como estar presencial. E aí eu conheci a Prof. Isa e esse ano a gente conversou e resolveu fazer mais esse encontro, assim, né, para a gente conversar um pouquinho, relembrar justamente o que era o Bio na quarentena, que era uma coisa muito legal. E que bom que teve vários encontros assim, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Aqui, então. Todo mundo consegue ver, né? Bom, então, qual vai ser o nosso assunto de hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do meio ambiente, sobre o que aconteceu para o nosso meio ambiente nessa pandemia. Teve muitas mudanças na nossa rotina e a nossa rotina influenciou o meio ambiente, influenciou os outros seres vivos que também vivem nesse mesmo espaço que a gente. Então, esse aqui vai ser o tema do nosso encontro. Vou pegar aqui, tá? Esse aqui vai ser o nosso tema, então, pandemia versus meio ambiente. Então, provavelmente, ao longo desse tempo que nós estamos, eu não sei vocês aí, mas aqui nós ainda estamos com o ensino híbrido, ou seja, parte na escola e parte em casa, e aí o aluno escolhe se ele quer ir para a escola ou se ele quer ter as aulas apenas em casa. Então, nesse tempo todo, nesse 1 ano e meio que nós já estamos nessa situação de pandemia, provavelmente vocês já devem ter visto algo desse tipo aqui. Vamos ver? Ali passou. Aqui nós temos uma imagem, né, de um grupo de mais de 60 mil tartarugas que foram, então,
vistas lá na Austrália, então, nadando no marzinho lindo, maravilhoso. E era uma coisa que não tinha se visto ainda, né? Uma coisa que não tinha sido vista antes. E por quê? Né? Porque nós, humanos, invadimos o ambiente natural dessas tartarugas, que é o mar. Consequentemente, elas vão ter que optar por um outro rumo, digamos assim, para não bater de frente conosco, né? Já que nós somos predadores topo de cadeia, se a gente for ver. E aqui nós temos uma imagem de Veneza, lá na Itália. Então, aonde tinha aqueles barquinhos, né? Aquelas gôndolas que faziam aqueles passeios pelos canais de Veneza. Nossa, que coisa mais linda, né? Aqueles filmes românticos lá na Itália. Pela primeira vez foi vista a água numa transparência dessa maneira aqui. Tá? Então, isso não era visto já fazia 60 anos. Por quê? Porque com a movimentação das gôndolas, o que acontecia? Com a movimentação dessas gôndolas, a sujeira, né, ela ficava ali dispersa nessa água. Como tudo parou, como nada mais teve interferência nesses canais, então essa sujeira ela conseguiu baixar, então ela desceu para o fundo e aí assim ficou bem mais transparente essa água. Também foram vistos até golfinhos nesses canais aqui. E aqui nós temos uma imagem do Himalaia, né, visível pela primeira vez após 30 anos. Por que visível pela primeira vez? Porque aqui eu não lembro a quantos quilômetros de distância que está essa cidadezinha lá do pico, mas é que por conta da poluição atmosférica, isso aqui ficava tapado. Não tinha como ser visto nada de longe. Então, mais uma vez, né? Os humanos saíram e aí, então, o ar, né? Conseguiu ficar mais limpo e aí ficou visível. Provavelmente vocês viram algumas dessas imagens aqui. E se vocês não viram nenhuma dessas aqui, provavelmente devem ter visto de outros locais, de outros acontecimentos. Mas tudo isso aqui reflete a mesma coisa. O que nós estamos fazendo pelo nosso meio ambiente? O que a gente está fazendo pelo meio ambiente, pela casa em que nós vivemos? Né? O nosso papel aqui, qual que vai ser? A gente tem que pensar um pouquinho nisso, porque, viver, beleza, tô vivendo, tô respirando. Mas, quando a gente chega numa certa idade, nossa, né, a velha falando aqui, mas chega um momento em que a gente começa a pensar nas gerações seguintes. Como que vai ser para eles? Será que eles vão ter as mesmas oportunidades que nós estamos tendo de conhecer espécies, de ter um ambiente, né, não tão degradado? Claro que o nosso ambiente está super degradado, mas será que eles vão ter a oportunidade de conhecer dessa maneira? Ou será que vai estar ainda pior, né, futuramente? Então, por isso eu coloquei brilha aos nossos olhos, né? Nossa, olha que coisa mais linda, olha isso aqui, todos os animais que voltaram a reaparecer. Saiu até nos canais de notícia ali, jornal, Fantástico, eu acho que apareceu também, que os animais estavam invadindo as cidades. Não, os animais não estavam invadindo, eles só estavam voltando para o lugar que antes era deles, né? E que nós tomamos deles. Então, além disso aqui, o que pode ser observado? Foi observado também redução nas concentrações de material particulado que tem no ar. Então, o nosso ar ele vai ter materiais particulados sim presentes, mas essa concentração ela diminuiu bastante. Então, nesse dado aqui que foi pego lá de Nova York, a redução foi de até 32%. Né? Nessa queda de materiais particulados, na queda do nível de carbono, que ficou 50% abaixo da média do que era visto anteriormente, digamos assim. Então, são mudanças muito drásticas em um
curto período de tempo, porque esses dados aqui, eles não são de agora, eles são de alguns meses atrás também. Na China, tá? Olha só, nessa imagem aqui, eu não sei se vai dar para ver direito, deixa eu tentar aumentar ela. Eu quero que vocês observem a data, tá? Janeiro de 2020, fevereiro de 2020, porque na China eles já estavam em quarentena nesse período, ok? Olha a quantidade que tinha na atmosfera, tá? Do dióxido de nitrogênio em janeiro, e em fevereiro, olha a quantidade que tinha. Vocês sabem que a China é um dos grandes países poluidor, né? Então, teve uma queda de 25% nessas emissões e equivaleu a 6%, né, de tudo aquilo que a gente poderia somar no mundo inteiro. Então, para vocês terem uma ideia da quantidade de concentração que tinha nesse local aqui, né? Somente na China. Claro, um dos maiores países ali, né? Que essa redução aqui de dióxido de nitrogênio, então. Pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês, porque às vezes eu dou uma travada, às vezes eu dou uma gaguejada, mas esse ano, infelizmente, eu estou com algum problema de memória, tá? Que começou a me afetar depois que eu tive Covid, então provavelmente vocês já escutaram histórias assim das pessoas que vão, parece que não conseguem mais se lembrar das coisas. Então, por isso que às vezes eu dou uma gaguejada, tá? Não é porque, ela não sabe o que tá falando. Não, é só porque eu tenho que me lembrar das palavras corretas para não falar besteira para vocês, tá bom? Então, por conta desse fechamento, teve toda essa mudança drástica aqui nessa concentração atmosférica. Pessoal, isso são mudanças legais. Nossa, olha que maravilhoso. O que a gente conseguiu observar ao longo, né, desse período aqui. Que coisas boas que aconteceram no nosso meio ambiente. Porém, não tem só coisas boas acontecendo. Então, nem tudo são flores. Por quê? Com esse tempo de quarentena, as pessoas ficaram muito mais tempo em casa. Por quê? Porque a gente está numa quarentena. Então, no caso aqui do Brasil, as escolas ainda não voltaram 100% ao seu funcionamento, não está todo mundo na escola. Então, alunos, professores estão trabalhando ainda de casa. Então, esse tempo em casa, ele vai fazer com que você precise se alimentar. E a gente não está tão acostumado, né? Assim, eu tenho que tirar esse tempo aqui para fazer comida, por exemplo. É muito mais fácil com o aplicativo de entrega, com Uber, com iFood, com vários outros aplicativos de entrega que tem hoje em dia funcionando. Então, é muito mais fácil. Enquanto eu estou trabalhando, eu consigo pedir a minha comida. Quando a comida chega, eu vou lá, como, largo o que sobrou de lado e volto aos meus afazeres. Então, essa facilidade fez aumentar muito essa quantidade de resíduos domiciliares gerados, né? Tiveram um crescimento de mais de 10% nesse período da quarentena. Esses dados aqui são da Abrelp, tá? É uma associação aqui do Brasil que ela controla todas as empresas de recolhimento de lixo, tá? Então, ela tem esse controle e todos os dados do Brasil inteiro que são coletados por essas agências de recolhimento de materiais são enviados para a Abrelp, tá? Então, isso aqui são dados dela. Saiu até, se eu não me engano, um documento final do ano passado falando sobre isso. E aí, era estimado que isso aumentasse até 25% a mais do que era pedido, por exemplo, antes, né? Então, aquela quantidade de pedidos que era feito anteriormente, que era gasto anteriormente, isso poderia aumentar até 25%. E aí, entre janeiro e maio de 2020, olha só, a gente mal tinha entrado na quarentena
o aumento, né, no gasto com os aplicativos de entrega foi de quase 100% daquilo que tinha sido gasto em 2019, para vocês verem o aumento que teve somente entre janeiro e maio, tirando todo esse resto aqui de período que nós temos ali de junho até agora, ok? Com isso, o crescimento, né, daquele volume de resíduos que nós vamos tendo em casa, que a gente vai gerando, isso também aumenta exponencialmente. Não sei vocês, não sei se vocês já chegaram a pedir bastante comida assim de fora. Aqui em casa a gente não faz assim, né? Aqui em casa a gente é mais por cozinhar mesmo, a gente faz o nosso próprio alimento. Mas às vezes a gente não tem como, às vezes a gente acaba pedindo por ser um pouco mais fácil. E eu falo por mim, alguns lugares, eles já têm trocado as embalagens. Então, em vez de vir embalagens de plástico, vem embalagens de papel, por exemplo, né? Que é mais ecológico, digamos assim. Não que a gente não vá aumentar, né, aquela quantidade de resíduo, mas o papel, ele vai ser mais... vai ser menos poluente, digamos assim, do que o plástico, ok? Então, o que eu consigo ver? Alguns lugares, alguns estabelecimentos já conseguiram fazer isso. Porém, tem outros que vem o quê? Tu pede um X, vem um X dentro de um pacotinho, esse pacotinho vem dentro de outro pacote e o pacote vem dentro de outro pacote para transporte. Um X vem dentro de 3 sacolinhas, né? Tudo de plástico. Então, em uma refeição, vem tudo isso tirando o potinho com maionese, tirando colherinha que vem junto, né? Então, se a gente for somando tudo isso, dá muita coisa no final. Então, os lixos, né? Os materiais recicláveis, eles aumentaram e muito. Porém, as pessoas também têm um pequeno problema na hora do descarte, né? Então, com esse descarte errado, fica quase impossível, muitas vezes, de fazer um reaproveitamento, de fazer uma reciclagem correta, porque as pessoas, muitas vezes, sabem como fazer, mas chega na hora, não, eu só quero jogar isso aqui no lixo, vamos misturar aqui plástico lá com os resíduos orgânicos, e não tá nem aí, né, pensando no que vem depois. Então, esses dados aqui são atuais, tá, gente? Agora do ano passado para cá, então tudo dentro da pandemia. E isso aqui não é só aqui no Brasil, tá? Isso aqui também condiz com o que o mundo inteiro está vivendo, gente. Porém, além desses resíduos gerados, né, por conta da pandemia em casa, a gente não pode esquecer que a gente não está gerando resíduos só com papelão, só com plástico. Os resíduos, eles também estão aumentando exponencialmente na questão de máscaras, que nós utilizamos máscaras, né? A princípio deveríamos todo mundo utilizar, tem gente que não, mas o certo seríamos utilizar. As máscaras descartáveis, elas podem ser utilizadas por um período de 3 horas, algumas delas, né? 3 horas, a cada 3 horas você tem que trocar. Só que essas máscaras, elas são feitas com materiais que não tem como reciclar. Não tem como fazer uma reciclagem. Eu já fui atrás, já entrei em contato até aqui com a empresa da nossa cidade, que é uma empresa bem grande, né, que faz essa coleta de resíduos, e não tem como reutilizar de nenhuma maneira. Por quê? Primeiro, né, luvas, máscaras, elas trazem o risco de contaminação. E segundo, o material que é feito essas luvas e essas máscaras, ele já é um material muito difícil de ser reaproveitado. Então, ele vai o quê? Ele vai para o lixo, né? Então, tudo isso aumenta aquela quantidade de resíduos ali que acabam por poluir o nosso ambiente. Então, esse descarte incorreto também desses EPIs
além de aumentar, além de ter um destino incorreto, muitas vezes esses destinos incorretos acabam sendo redes de esgoto, acabam indo parar em rios, em mares. Se a gente procurar na internet imagens a respeito disso, a gente vai ver muitos animais que já foram flagrados utilizando esses EPIs, essas máscaras, né, a fim de preparar, por exemplo, assim, aqueles animais que constroem um ninho, né, aves principalmente, que precisam coletar galhos, precisam coletar materiais para fazer o seu ninho. Eles não sabem que isso não é uma coisa certa, que isso é um lixo que está lá jogado. Não. Eles vão pegar aquilo lá e vão utilizar para, né, a sua sobrevivência. Às vezes utilizando até como alimento, como, por exemplo, algumas máscaras, o formato delas na água também confunde as tartarugas. Então, além da tartaruga ver aquela sacolinha plástica que está flutuando como se fosse uma água viva, essas máscaras também são vistas em alguns casos desta maneira, tá? Como se fosse o alimento para elas. Então, a maior parte desse plástico, né, ele não se decompõe, ele não vai se decompor. E isso é o que gera é o que faz parte, né, daquele grande todo quando a gente fala de uma mudança climática. Então, as mudanças climáticas, elas não vão vir só com a poluição de carros, né? Só com poluição de empresas. Não, ela vem dessa parte aqui também. Ela vem do plástico, né? Então, toda aquela onda que tem, assim, de plástico zero, vamos reduzir, que agora aqui no Brasil tem vários estados que já proibiram, por exemplo, canudos, né, de plástico, e tem outros estados também, eu não lembro quais são, mas tem alguns estados que já proibiram no delivery. Então, para quem pede comida bastante em casa, é proibido as empresas que fazem, né, esse delivery entregarem coisas em plástico. Não, eles têm que utilizar materiais, né, reutilizáveis, assim, materiais menos poluentes, digamos assim. Tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia de quanto de luvas e de máscaras que são utilizados, mais ou menos, por mês. Tá? Isso aqui é no mundo, tá? Isso aqui é no mundo, não é só aqui no Brasil. 65 bilhões de luvas e 129 bilhões de máscaras, tá? Claro, tem algumas máscaras que a gente consegue utilizar mais vezes, então eu opto por essas que a gente consegue utilizar algumas vezes a mais, ou aquelas máscaras de tecido, claro, dentro de todas as normas, né, que devem ser seguidas, mas assim a gente consegue reduzir um pouquinho desse grande impacto, né, que é. Aqui nós temos uma imagem, essas duas imagens aqui são de um vídeo da Oceans Asia, tá? É como é que eu vou dizer assim? É como se fosse uma organização, né, que trabalha com isso, que trabalha conscientizando as pessoas desse lixo, dessa poluição toda que tem, não só no mar, né, mas no nosso planeta. E aí, em fevereiro de 2020, em novembro, eles foram até as praias fazer coletas dos materiais para ver a quantidade que tinham encontrado. E estava sendo muito mais frequente encontrar EPIs, né? Então, a quantidade, aqui também a gente tem bastante máscaras, mas a quantidade disso que está indo parar nos oceanos é muito grande e isso traz todo um problema por trás, né? Aí os impactos negativos, então, passou isso. Os impactos negativos, então, que isso traz. Bom, a gente já conhece, provavelmente, né? Todo mundo já ouviu falar que os animais morrem porque comem muito desses materiais,
Então, muitos plásticos que tem lá são pequenininhos, são fáceis de serem ingeridos, e aí depois o animal morre porque não consegue digerir aquilo, não consegue os nutrientes, enfim. Imagens lindas, maravilhosas, só que não, todo mundo já deve ter visto também. Então, aqui a gente consegue ver uma imagem, né, de uma ave carregando uma máscara. Então, aquilo que eu falei, as aves utilizam muito material assim para construir os seus ninhos. E com essa quantidade que nós estamos despejando cada vez mais nos oceanos, isso aqui vai ficar cada vez mais comum, tá? Então, essas máscaras, aquilo que eu falei para vocês, tá? A variedade de plásticos que são utilizados para compor essas máscaras descartáveis não tem como fazer reciclagem, tá? Não tem como fazer essa reciclagem. E aí, isso tudo no oceano, ele vai começar a se quebrar em partículas minúsculas, que a gente acaba chamando de microplásticos, que vocês provavelmente também já devem ter ouvido falar em algum momento sobre os microplásticos. Então, esses microplásticos são partículas extremamente pequenininhas desses materiais que compõem, né, todos esses resíduos. Então, partículas ainda menores, como a gente vai ver, são os nanoplásticos que a gente chama. Então, aqui eu trouxe para vocês. Pronto. Os microplásticos, eles são considerados micro porque eles têm um tamanho tão pequeno, né, que podem chegar a menos de 5 milímetros. Então, isso aqui sim é da decomposição de outros materiais. Então, esses materiais, não da decomposição, mas, né, da fragmentação, porque ele não se decompõe. Então, ele vai se fragmentando e formando partículas extremamente pequenas. Os nanoplásticos são aqueles, né, com muito menos de 1 milímetro. Isso aqui dá quantos micrômetros? Nem sei fazer essa conta. Mas olha só o tamanho, tá? Então, são partículas extremamente pequenas. E esses microplásticos, eles estão presentes aonde? Tá? Em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Tá? No ar, ambiente terrestre, marinho, reserva de água doce, água de torneira, água engarrafada. Sim, até na água que eu, né, na água que eu compro lá no mercado, na garrafinha. Sim. Tá? Em tudo, já foram identificados esses microplásticos, inclusive dentro de nós. Tá? Então, estudos saíram mostrando que existem microplásticos também dentro da gente, porque a gente ingere e a gente não enxerga isso aqui. Tá? Então, eles vão se acumulando. Pode trazer algum problema para nós? Por enquanto, ainda, né, não tem estudos que mostrem quais problemas isso poderia trazer. Mas se a gente for ver em vários outros seres vivos que ingerem uma quantidade muito maior disso aqui, outros problemas, sim, que acontecem com eles, podem vir a acontecer com a gente também. Só adicionar um comentário aí. Esse microplástico, além de ter substâncias tóxicas, se tiver substâncias tóxicas na água, ele absorve. Então, além do plástico ser tóxico, dependendo do que ele é feito, ele ainda pode absorver substâncias que estão na água. E substâncias que, por exemplo, se bioacumulam. Então, entra dentro do seu corpo. Isso também. Aí. Uhum. Aqui, isso que a Profisa acabou de falar, né? A cadeia alimentar. Nós fazemos parte da cadeia alimentar, quer a gente queira, quer não. Então, esses microplásticos lá na água, eles vão servir de alimento para o zooplâncton. Esse zooplâncton, consequentemente, vai servir de alimento para um peixe maior. Esse peixe maior aqui, além de estar ingerindo aquele zooplâncton com esse microplástico, ele também, na hora que ele, né, que passa a água lá pelas brânquias dele para ele fazer a sua respiração, para ele pegar o oxigênio, ele também vai estar ingerindo esses microplásticos da água. Então, isso vai se acumulando ao longo dessa cadeia alimentar. E chega na gente, não adianta. Chega em nós.
né? Ah, então eu não vou mais comer peixe. Mas o que adianta você não comer mais peixe, por exemplo, né? Se você não for um vegetariano, se você come outras coisas, se você toma água da garrafinha, se você toma água da torneira, tu não vai conseguir parar de comer tudo isso, você não vai conseguir parar de beber água. Vai o quê? Vai morrer? Né? Não tem. Hoje em dia, em todos os lugares, a gente consegue encontrar essas partículas, tá? Então, em produtos embalados, a gente também vai encontrar. Por quê? Porque vai estar embalado no quê? Vai estar embalado num plástico? A água vai estar dentro de uma garrafinha? A garrafinha é feita do quê? De plástico. Partículas vão se soltando, quer a gente queira, quer não, partículas se soltam. Tá? E isso pode o quê? Afetar o crescimento, a reprodução dos seres vivos, o desenvolvimento, a sobrevivência, e isso aqui vai começar a afetar aquela questão, aquela seleção natural, sabe? A seleção natural que deveria estar atuando aqui, selecionando, né, as características mais vantajosas, mais, né, aptas para aquele ambiente. Essa sobrevivência aqui, essa seleção natural, o que vai estar fazendo? Paula, Né? desculpa te atrapalhar de Então, novo, mas imagina, como a gente está no Zoom que não é o vai pago, cair. vai cair, mas é só todo mundo voltar pelo mesmo link, tá? Tipo, falta menos de um minuto, Tá. por isso que eu tô avisando.